E uma coisa que é bastante interessante, né? Eu acho que eu nunca comentei isso com ninguém e em nenhum lugar eu não queria, ou não era um plano pra mim ser programador. Quando eu era criança ali, eu queria ser agrônomo. Eu andava muito com meu pai ia muito pra roça, né, pro sítio, e eu ia muito com ele pra lá. E isso me influenciou que eu queria ser agrônomo. Eu gostava demais de planta, etc. Totalmente ao contrário do que eu sou hoje, né? As nossas histórias, elas não são lineares. Aparentemente, pode ser que pareça que simplesmente o Túlio virou um programador do nada e descobriu que ele tinha aptidão para aquilo e que do nada começou a performar, do nada começou a trabalhar com isso e ganhou bem, etc. Mas não é muito bem assim. Eu não tinha a menor ideia que eu ia ser programador. Isso porque eu já fiz muita coisa quando eu era adolescente ainda e até mesmo meio criança. Eu tentava várias coisas para ganhar dinheiro. Uma época a gente achou lá e descobriu que entregar a lista telefônica dava dinheiro. E depois eu fui ajudar meus pais. Meus pais tinham um comércio, etc. E eu era o entregador das coisas do comércio. Nessa época, estava começando a surgir a ideia de você ter aí internet em casa e tudo mais. E o que era interessante? Meu primeiro computador era bastante... Eu não sabia nem o que eu ia fazer. Eu só tinha aulas ali de informática básica na escola e num curso que eu fiz no SESI. Mas essa história, ela acontece meio em paralelo. Na escola, eu tive a oportunidade de conhecer o que seria uma primeira linguagem de programação. Existe uma forma de você ensinar algumas coisas procedurais, né? Então, é estilo uma programação procedural para crianças que chama Logo, que é uma tartaruga que você vai dando comando e ela mexe, ela vai andando na tela. E aí na escola a gente brincava com isso. Tinha um desenho, por exemplo, e você fazia uma sequência de passos com a tartaruga para ela desenhar aquele desenho. E aí você usava isso tudo de repetição e tudo mais, uma coisa bem arcaica que funcionava aí como um primórdio aí de programação. Depois disso, aconteceu uma coisa bastante interessante que eu tive aula de KeyBasic. Eu não sei porquê, mas na época ali, no ensino fundamental, eles davam aula de KeyBasic para as crianças. E uma coisa que é bastante interessante, né? Eu não era bom na época e muitas vezes a gente começa a colocar pressão na nossa cabeça por não ser bom. E eu respeitava muito, eu sempre respeitei o meu tempo. Acho que era interessante a gente não ter rede social e não ter nada nessa época, porque você não se comparava com ninguém. E essa escola que eu estudava, ela tinha uma outra coisa que foi muito legal. Eu tive na aula de informática lá, eu tive 3 assuntos, né, então abordados, que foram muito legais. Um deles foi o Logo, que começou a me organizar um pouquinho esse pensamento lógico e tudo mais. Eu tive KeyBasic, que é uma linguagem de programação já, né, baseado em Basic, que é a linguagem da Microsoft. E eu tive aula de FrontPage. FrontPage era um editor visual de HTML, mas com o FrontPage eu comecei a fazer os meus primeiros sites. Na época eu tinha criado o tuliuspage.cjb.net, tinha umas coisas assim. E meu site ele não tinha nada com nada. Eu copiava toda a internet, colocava no meu site e hospedava em qualquer lugar gratuito, só para ver o que acontecia.